Olá! Eu estou aqui para falar para você de uma parte da sua preparação para concursos que é determinante na aprovação nos melhores cargos, mas que é subestimada e até temida por muitos concurseiros: a preparação para as provas discursivas. O fato é que, se você busca aprovação nos melhores cargos, aqueles com remuneração acima de 10, 20 ou 30 mil reais, você precisa estar preparado e ser capaz de desenvolver uma excelente prova discursiva. A boa notícia é que é possível chegar nesse nível de preparação, ainda que hoje você seja um daqueles candidatos que tem muita dificuldade em escrever um bom texto. Mas quem sou eu e por que eu estou aqui falando tudo isso a respeito das provas discursivas para você? Meu nome é Vandinara Lopes, sou auditora há mais de 10 anos e também professora e mentora para concursos públicos. Ao longo da minha trajetória, já tive a felicidade de contribuir com a preparação e aprovação de inúmeros alunos, não apenas com as minhas mentorias, mas também com os meus cursos preparatórios para provas discursivas. Você já está consciente da importância e da relevância que um bom desempenho na prova discursiva tem para a sua aprovação. Nas últimas provas, foi relativamente comum nós nos depararmos com situações nas quais candidatos muito bem classificados nas provas objetivas, inclusive entre as primeiras posições, acabarem na classificação final fora do número de vagas. Isso em função do mau desempenho na prova discursiva. E o objetivo do curso regular de discursivas é justamente fazer com que as provas discursivas passem a ser um fator positivo na sua aprovação. Que você se alegre ao ver um edital cobrando provas discursivas. A gente sabe que é muito comum acontecer justamente o contrário. Alguns alunos evitam provas que exigem questões discursivas. O nosso objetivo é justamente fazer com que você perceba que não há nenhuma grande dificuldade na prova discursiva, que com treino e com técnica é absolutamente possível e tranquilo você ver nas provas discursivas um fator positivo, um aliado para melhorar a sua classificação final. Nesse vídeo eu vou apresentar para você o nosso curso, explicar como nós vamos trabalhar e de que maneira especificamente eu pretendo contribuir e fazer com que você alcance esse resultado final de ver na prova discursiva um aliado para o seu sucesso e para a sua aprovação. O curso é muito prático. Teremos aulas introdutórias, onde procuraremos passar alguns exercícios e apontar para você aqueles erros mais comuns e aquelas práticas que muitas vezes prejudicam alguns candidatos e que, portanto, você deve evitar. Feito isso, nosso curso será voltado para a prática, porque não há outra maneira de aprendermos a escrever um bom texto, conseguir fazer uma prova discursiva, se não praticando, se não escrevendo. Então, deixando claro aqui desde já, o objetivo do nosso curso é preparar você para a prova discursiva, de maneira que no dia da sua prova, você com certeza não encontre nenhuma dificuldade em estruturar a sua resposta, em apresentá-la na forma dissertativa. Para isso, teremos um curso predominantemente prático, de maneira que ao final do curso, você tenha a condição de resolver qualquer prova discursiva que você conheça o assunto. Além disso, nosso curso tem por objetivo preparar você para temas relevantes das matérias mais importantes, das matérias que são cobradas no seu concurso. Porque uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos alunos deve-se ao fato de que o domínio do conteúdo cobrado não é igual ao exigido para as provas objetivas. Se o aluno estiver à vontade e familiarizado a discorrer sobre assuntos com esse nível de complexidade,
ele não terá dificuldades na hora da prova. Por mais que muitas vezes, quando você inicia sua preparação para a prova discursiva, a sua impressão, o seu pavor realmente seja ter que escrever, com as técnicas, com as resoluções e com as correções individuais, 10 no total, que nós vamos entregar no curso, você verá que tem um passo a passo para fazer um bom texto, para estruturar uma boa resposta. No entanto, o domínio desses temas mais complexos, dessa forma de cobrança mais abrangente que nós encontramos na discursiva, é sim, no meu entender, a principal barreira que o aluno que não faz uma boa preparação esbarra e acaba não tendo um resultado satisfatório. Ele não está acostumado, ele não está ambientado com a forma de raciocinar e a forma de responder questões discursivas, que exigem justamente um conhecimento e uma forma de raciocínio muito mais ampla acerca dos conteúdos estudados do que aquele que é exigido na prova objetiva. Logo, o aluno que não faz essa preparação adequada, treinando no mesmo nível de complexidade, na mesma forma de cobrança, invariavelmente, mesmo que ele saiba o conteúdo, mesmo que tenha estudado de maneira suficiente e por muitas vezes até consegue uma excelente colocação na prova objetiva, não consegue desenvolver um bom texto, porque faltou treino com essa forma de exigência, com essa forma de raciocínio, que é diferente das provas objetivas e para as provas discursivas. Enquanto nas provas objetivas você tem um cenário muito bem delimitado pelo enunciado e pelas alternativas das questões, na prova discursiva você não tem. O cenário é aberto. Você tem uma determinada situação, determinado estudo de caso, uma determinada peça técnica para testar o seu conhecimento de maneira bem mais ampla. O escopo, a legislação e o conhecimento que você vai aplicar para responder essa questão, ele não está fechado, ele está aberto. Você vai ter que consultar todo o seu conhecimento a respeito desse assunto, buscando o caminho orientado no enunciado, mas ela é aberta. Você não tem necessariamente esses pontos fechados que você deve abordar na discursiva. E aí você vai precisar demonstrar que conhece de maneira ampla, mas também objetiva, aquele ponto que está sendo cobrado na sua prova. E é isso que nós vamos treinar muito durante o curso, tanto com as nossas questões inéditas ou ainda praticando questões anteriores da sua banca. Embora nas nossas questões procuremos trazer o mesmo nível de complexidade e de exigência das questões anteriores, é um exercício, assim como nas provas objetivas, muito salutar e indispensável você praticar com questões de prova anterior. Para isso, nós vamos trazer várias questões anteriores resolvidas e também as questões inéditas. Agora, eu vou apresentar a vocês a estrutura do nosso curso. Trata-se de um curso completo que atenderá 100% da sua necessidade de preparação para as provas discursivas. Ao final do curso, você terá visto e praticado mais de 50 questões discursivas, das matérias mais importantes dessas áreas, contando sempre com questões pós-edital para os principais concursos da área fiscal e controle. O cronograma que está aqui na página demonstra a amplitude que teremos no nosso curso. Toda semana você terá uma nova questão para praticar. Mas já nesse vídeo de apresentação, eu vou dar algumas orientações que você pode e deve começar a seguir desde já nos seus estudos, e isso com certeza vai trazer uma facilidade muito grande na hora de começar a resolver as questões, na hora de começar a escrever os seus textos e principalmente na sua prova. A orientação é justamente para que você comece a escrever. Comece a escrever. Como eu disse, é muito comum que o aluno tenha essa trava inicial. E acredito que a grande dificuldade é justamente por não ter esse hábito. Então, comece a criar esse hábito desde já. As questões que traremos no curso complementarão a outra grande dificuldade, que é a falta de hábito com o tipo de cobrança das provas discursivas. Então, a minha proposta é que você, a partir de hoje, nos seus estudos das matérias teóricas, não passe uma semana sem pelo menos escrever ali um texto, um parágrafo. Escreva preferencialmente sobre assuntos mais importantes de cada uma das matérias que você está estudando, sobre conceitos que você ainda tem dificuldade, sobre um assunto que foi cobrado em uma questão objetiva e você teve certa dificuldade. Escreva com as suas palavras, justificando a resposta daquela questão. Esse exercício permitirá que você esteja bem mais destravado e relaxado em relação a escrever
quando começar a resolver as questões discursivas propriamente ditas, a ter que expor as suas ideias na forma de um texto, certo? Então, uma vez por semana, eleja um assunto, um conhecimento, um novo tema que foi abordado numa questão e que você sentiu uma certa dificuldade e escreva sobre ele. Resuma, justifique a resposta encontrada. 10 ou 20 linhas são suficientes. Tenho certeza que se você começar a praticar desde já, vai trazer muita facilidade ao longo de toda a preparação. Eu comentei com vocês que por mais que muitos alunos tenham essa dificuldade em iniciar e fazer a sua resposta, em construir a sua questão, a gente vai ver que tem um passo a passo, tem uma estrutura, um padrão que você seguirá para todos os seus textos e nós veremos isso exaustivamente durante as aulas. Depois, veremos o que esperar das provas discursivas da área fiscal e controle. Vamos analisar algumas questões anteriores de concurso, ver como se dá essa cobrança, a amplitude das questões, a divisão da pontuação em subitens, para que você tenha uma ideia do estilo de cobrança para a sua prova. E desde já eu vou dar uma orientação com relação à resolução das questões. Como eu já coloquei, não há outra forma de nós aprendermos e de evoluirmos a ponto de termos um bom texto, uma boa prova discursiva, senão praticando. Por isso, a minha orientação é que vocês resolvam todas as questões. Invariavelmente, vai acontecer de você abrir uma questão e talvez não se sentir com conhecimento suficiente para responder da maneira adequada. Nesses casos, você não vai para o espelho para a resposta, não vai para o livro e copiar uma resposta. Nesses casos em que você chegou na sua questão semanal e não se sentiu apto a discorrer sobre aquele assunto, e como eu disse, nós procuraremos sempre trazer assuntos relevantes das matérias que estão sendo cobradas, os temas mais importantes. Então, se foi um assunto que você se deparou e não se sentiu apto a discorrer sobre ele, é um duplo sinal de alerta, não apenas para a sua prova discursiva, mas também para a sua prova objetiva, porque nós escolhemos os assuntos dentre aqueles mais relevantes. E nesse caso, a orientação é que você feche a questão. Você já viu do que se trata, qual é o assunto, você vai fechar a questão e no seu planejamento de estudo teórico, na próxima atividade que você tiver de estudo daquela matéria, você vai estudar esse conteúdo, fazer um estudo dirigido daquele tema, daquele assunto que foi cobrado e você percebeu que não estava apto, que não tinha conhecimento suficiente para discorrer sobre ele. Vai fazer esse estudo dirigido, vai procurar entender o assunto e vai deixar passar uns 2 ou 3 dias. E aí sim, você volta na questão e agora responde, simulando ao máximo a situação de prova, sem consultar nenhum material. Esse exercício, com certeza, se vocês fizerem isso com todas essas questões que serão oferecidas no curso, com certeza você já vai estar apto a fazer uma excelente prova discursiva e principalmente vai aprender e aprofundar temas bastante relevantes dentro das matérias que estão sendo cobradas na sua prova. Prontos? Vamos lá? Vamos fazer das provas discursivas o seu ponto forte? Boa tarde, professora. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, né? Meus resultados depois que eu entrei na mentoria se melhoraram muito. Assim, meu ritmo de estudo, a qualidade do meu estudo também. E estou muito feliz. Ainda, sinceramente, nem acreditei quando vi a nota da discursiva. Achei que eu não tinha ido tão bem, mas tirei até uma nota alta. Então, estou muito feliz.